Oi, pessoal, seja bem-vindo de volta ao meu canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o que ninguém te conta quando você decide sair do aluguel. E no meu caso, eu vim morar numa casa que está em obra. Na verdade, quem me acompanha há mais tempo sabe o que aconteceu comigo, né? Eu morava de aluguel praticamente a minha vida inteira. Eu nunca consegui comprar uma casa própria porque eu sempre tinha muitas coisas para comprar, não tinha como dar entrada, né? Eu criei uma filha sozinha, enfim. Tenho vários vídeos aqui no canal que eu já contei algumas coisas para vocês. Eu tô só resumindo aqui para vocês, para quem tá chegando agora, para contar, né, resumir que eu nunca consegui comprar a minha casa própria. Esse mês está fazendo um ano que eu saí do meu apartamento de aluguel. Primeiro eu decidi morar com a minha mãe para justamente fugir do aluguel correndo. E quando eu fui morar com a minha mãe, eu não me adaptei. Também já contei essa história para vocês em outros vídeos. Quem quiser saber mais, eu vou deixar aqui embaixo todos os vídeos linkados para vocês irem acompanhando a história. Mas, voltando aqui para a parte da casa, né, que eu tô morando agora, eu moro agora com meu namorado. E a gente tá morando numa casa que ela tá em obra. Eu até deixei a pia ali de propósito para vocês verem que a gente tá no meio da bagunça, digamos assim. Eu vejo muita gente falando, foca em comprar tua casa própria, né? Sai do aluguel. Só que, gente, viver um processo que eu tô vivendo agora, que eu costumo brincar assim, que o mapa não é o território. Você falar de teorias é uma coisa. Agora, você viver aquilo, né? Você tá no meio do processo é outra coisa. Então, o intuito desse vídeo é dividir com vocês o que eu tô sentindo, né? Quais são as coisas que eu tô passando por aqui, né? Os desafios que eu tô passando por aqui, morando numa casa que está em obra. Eu vou começar pela parte boa. A parte boa é que, de fato, eu não tenho mais que pagar o aluguel. Era um valor que eu pagava e que me doía meu peito. Eu tenho que pagar todo mês aquele valor. Na minha concepção, era um valor até alto, né, para mim. Então, só o fato de não ter que pagar mais esse aluguel, esse mês de junho agora está fazendo um ano que eu não pago mais aluguel, isso traz um alívio muito grande, né? Se eu for fazer as contas e colocar os 12 meses que eu não paguei mais o valor do aluguel, é bem interessante porque eu não precisei mais tirar esse dinheiro e colocar numa coisa que não era minha, né? Que esse dinheiro não tinha retorno. E eu praticamente vivi quase 30 anos pagando aluguel. Quando eu paro para pensar que esse dinheiro foi para lá, né, para o proprietário, e eu não tive nenhum retorno sobre ele, né, somente a moradia, que lógico, gente, isso é muito importante, eu não estou tirando a importância de você ter a sua casa, eu estou falando só da vantagem aqui de não ter que tirar esse dinheiro mais do meu orçamento para colocar numa coisa que não era minha. A segunda vantagem que eu tenho percebido é a minha despreocupação com essa conta, né? Como eu falei, a vantagem de não estar mais pagando esse aluguel me trouxe um alívio de que eu não precisava me matar de trabalhar, porque quem também me acompanha há mais tempo sabe que eu sou prestadora de serviço, né? Eu trabalho com empresas, eu faço marketing para empresas. Então, eu tinha que ter, né? Eu tinha que estar sempre correndo atrás de outro cliente, né? De mais clientes, para o meu caixa ser maior, né? Para eu conseguir pagar as minhas contas. Então, depois que eu saí do aluguel, eu sinto que a minha cabeça está mais leve em relação a isso, né? Eu não tenho uma cobrança tão grande em cima de mim para fazer esse dinheiro, porque eu teria que pagar esse valor, né, do aluguel que eu pagava antes. A outra vantagem que eu vejo é que eu consigo pensar em outras coisas, né? Comprar outras coisas que antes eu não conseguia comprar. Por exemplo, agora a gente está fazendo a obra na casa e a gente está comprando material de construção, né? A gente está comprando os móveis da casa. Claro que bem devagarzinho, a gente não está comprando tudo de uma vez. A gente está comprando um item por mês, na verdade. E isso é legal porque você compra uma coisa, é um produto, né, que você está vendo. Então, você está vendo para onde está indo o seu dinheiro. Então, isso também está mais interessante para mim, porque antes, quando eu morava sozinha e eu tinha que pagar todas as contas da casa, eu praticamente trabalhava para pagar conta, gente. Eu não conseguia comprar quase nada. Eu vivia realmente muito apertada. Não comprava roupa para mim, praticamente. Para comprar um armário, assim, qualquer coisa que precisava para casa, era sempre um sacrifício muito grande. Eu tinha que juntar dinheiro durante meses, ou então parcelar no cartão por muitas vezes, para poder conseguir comprar uma coisa diferente para casa, né? Ou então até para mim. Era sempre um sacrifício maior para comprar coisas além das contas da casa. Então, isso também é uma vantagem, porque eu estou conseguindo ver itens, né, que eu tô comprando aqui e eu tô conseguindo ver os itens em casa, sabe? Isso tá sendo uma experiência interessante para mim, porque eu de fato tô vendo meu dinheiro sendo investido em coisas que eu tô gostando de ver, né, que são itens para o meu uso próprio, né, para o uso meu e do Felipe.
E tá sendo bem legal essa parte também. Agora, como tudo na vida tem um lado bom e o seu lado não tão bom, eu vou falar para vocês o que eu tô vendo de desvantagem de estar morando numa casa em obra. E depois que eu contar para vocês das desvantagens, eu quero falar para vocês como que eu tô lidando com isso, né? O que eu tô fazendo para conseguir lidar com isso da melhor forma possível. A primeira desvantagem que eu tô sentindo bastante é a questão da cozinha, mas isso é uma questão muito específica aqui da nossa casa, porque a gente não tem a cozinha ainda aqui na casa que a gente está morando, e enquanto isso, a gente está usando a cozinha da casa de baixo, que é a casa da minha sogra. E isso, a gente acaba perdendo a autonomia, né, de ter o nosso fluxo, né, diário aqui, de rotina dentro da nossa casa. Então, eu ainda estou comendo todos os dias fora de casa na hora do almoço. Eu vou pra academia e dentro da academia que eu malho tem um restaurante lá dentro. Aí todo dia eu almoço lá. E no jantar, geralmente, a gente faz um lanche aqui em cima, né, na nossa casa. E no final de semana, obviamente, a gente cozinha lá na casa da minha sogra. Então, essa parte está sendo bastante desafiadora, mas é bem específica da nossa casa, porque a gente não tinha nada na cozinha aqui. A gente já fez algumas coisas. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês, vou fazer um tour da casa para vocês verem o que a gente já fez. Nesses 4 meses que eu já tô aqui, a gente já fez muita coisa. Inclusive, eu quero reforçar aqui nesse vídeo que quem tá fazendo é o próprio Felipe. E ele só tem final de semana para fazer, então a gente tá num ritmo lento, entre aspas, porque ele trabalha a semana toda e ele não tem tempo de ficar trabalhando aqui o tempo todo na casa. Então ele trabalha só sábado e domingo e muitas vezes a gente não faz nada. Eu até sugiro para ele não fazer, porque, gente, você trabalhar de segunda a sexta e ficar depois final de semana também trabalhando muito, não tem ser humano que aguente, gente. Não tem. A gente precisa de descanso, a gente precisa ter o nosso momento de lazer. Então tem final de semana que a gente não faz nada, a gente vive a nossa vida normal e vai levando a vida, gente. Porque de fato, gente, não dá pra você ficar o tempo todo trabalhando. Eu até vejo que ele tá se esforçando muito. Tem dia que eu fico super preocupada porque ele tá trabalhando demais. Mas assim, tem final de semana, por exemplo, esse final de semana que passou agora, a gente foi pra praia no sábado e a gente simplesmente não fez nada em casa. E quando foi no domingo, a gente fez poucas coisas, porque a gente não tinha comprado nenhum material, enfim. Então tem final de semana que a gente acaba não fazendo praticamente nada da obra. Ou porque a gente fez alguma coisa pra gente, ou porque a gente não comprou material e não tinha material para trabalhar. E tá tudo bem, porque a gente também não tá sendo muito rígido em relação a isso, porque realmente os dois trabalham e a gente precisa ter também a nossa vida pessoal andando, né, gente? Porque senão a gente não aguenta. A verdade é essa. Então, outro ponto que eu reparei que acontece, pelo menos comigo, eu não sei se ele tá sentindo a mesma coisa que eu tô sentindo, eu acho que ele não sente tanto porque ele é mais tranquilo do que eu. Mas, por exemplo, tem dia que eu fico pensando nas coisas da casa o tempo todo. Eu tô trabalhando, aí eu lembro de alguma coisa, aí tem que pesquisar alguma coisa. Aí tem dia que eu acordo, já tô pensando nas várias coisas que eu quero fazer aqui na casa. Aí fico pesquisando, aí fico planejando o que eu vou fazer no mês seguinte, ou então pensando o que eu tenho que comprar. Então, assim, eu percebi que a obra tem ocupado um espaço muito grande na minha cabeça, digamos assim. Eu não sabia que isso ia acontecer, né? Eu imaginei que as coisas iam fluir com mais tranquilidade. Mas eu acho que isso também é muito do meu temperamento, porque eu sou melancólica, né? Eu já gravei um vídeo para vocês falando sobre isso. O meu temperamento é muito profundo, né? Faz muita análise, fica pensando demais. Então, é uma coisa que eu percebo que é um desafio meu, que eu tenho que trabalhar em mim. E aproveitando que eu tô falando sobre desafios, eu vou mostrar para vocês o livro que eu tô lendo, que é esse livro aqui, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesma, que eu percebi que eu tava ficando muito ansiosa. E eu sei que se a gente não vigiar nossos pensamentos, a gente cria coisas na nossa cabeça que, na maioria das vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente vai acabar criando coisas não tão boas, né? Coisas negativas. E eu comprei esse livro para me ajudar nessa fase, né? Que eu tô um pouco mais ansiosa, obviamente, né? Que, teoricamente, eu tenho os motivos externos para viver um pouquinho mais ansiosa nesse período. Mas lendo esse livro aqui, que eu tô na metade do livro, mais ou menos, estou na página 138, e esse livro tem 300 e poucas páginas. Ele tá falando muito sobre como a gente consegue viver além do que a gente está sentindo e além do nosso ambiente externo. Que, na verdade, a nossa mente, ela é uma mente com capacidade de criar o que a gente vai viver. Não é à toa que na Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. E isso é o quê? No meu entendimento, isso que está escrito na Bíblia quer dizer que
Se Deus é o criador, né, de todas as coisas, significa que a gente também consegue criar coisas, né? É como se nós fôssemos co-criadores com Deus. Ele cria e a gente cria com ele. O que eu tô gostando desse livro é que ele é um livro que ele parece que ele tá explicando para uma criança. Eu ainda não consigo explicar para vocês, né, da forma que ele fala aqui, porque eu ainda tô aprendendo. Apesar de eu já ter lido muitos livros sobre física quântica, eu tenho uma noção de como funciona essa parte dos átomos, essa parte energética. Só que esse livro, ele é um pouco mais didático no sentido de que ele está explicando como é que funciona essa parte química dentro do seu corpo e como que essa química faz com que seus pensamentos se tornem automáticos, os seus hábitos. Quando eu terminar de ler esse livro aqui, eu vou trazer um vídeo para vocês dando um pouquinho mais de explicação em relação a como que isso está mudando a minha vida, né? Porque eu já estou sentindo que aqui, nesse momento que eu estou vivendo um pouquinho mais de ansiedade, né? Devido a tudo isso que estou contando para vocês da obra, eu estou sentindo que esse livro está me ajudando, porque quando eu percebo que a minha mente está querendo me sabotar, eu lembro do que eu li no livro, as partes que eu grifei aqui no livro, tem várias coisas do livro que eu fui marcando em verdinho. Aí eu vou, tô lembrando desse dia aqui que eu li isso daqui, por exemplo. Aqui tá falando que o nosso corpo, eles são ativados por sinais químicos e eles se expressam de modos específicos, fabricando várias proteínas. Então, ele está explicando realmente a parte química de como que é a biologia do nosso corpo. Aí eu fico assim, lembrei disso aqui, né? Não vou deixar meu pensamento atrapalhar a produção da química que o meu corpo produz para produzir proteínas do meu corpo. Sendo bem didática e sendo bem material, sabe? Não é aquele livro que fica falando só de coisa espiritual ou uma coisa muito mística. Não é isso, gente. Esse livro, ele fala bem na parte material mesmo. Como que você consegue mudar a sua realidade, né? Como que você consegue mudar o que você está vivendo pelo conhecimento, você entender mesmo como é que funcionam os pensamentos, como que seus pensamentos influenciam os seus sentimentos e como os seus sentimentos influenciam nas suas atitudes e, consequentemente, nos seus hábitos e como que a sua vida vai se tornar. Porque a nossa personalidade, ela é formada por todos os hábitos que a gente tem. Enfim, não vou falar muito desse livro, não vou me aprofundar muito no que o livro está me ensinando, né? Porque quando a gente está aprendendo ainda, não é tão simples você ensinar para uma outra pessoa. Mas quando eu terminar o livro, eu certamente vou trazer para vocês aqui uma resenha e falar para vocês como que a minha vida mudou depois que eu li esse livro. Voltando a falar aqui sobre a obra, certamente a minha história não vai ser a mesma história que a sua. Mas eu acredito que alguns pontos em comum a gente vai ter. Por exemplo, eu percebi também que uma coisa que aconteceu aqui comigo foi que eu vim aqui para casa do Felipe e eu não fiz um planejamento para viver esse momento da obra. Então, uma coisa que eu percebi que me incomodou um pouco, mas é uma coisa da minha história, né, que eu tô contando para vocês, que o que aconteceu comigo, você pode pegar meu exemplo para não acontecer com você. Eu percebi uma coisa que poderia ter sido melhor para mim. Como eu não fiz nenhum planejamento financeiro para fazer essa obra, a gente está tendo que pagar conforme a gente está comprando, eu percebo que isso está sendo um pouquinho desafiador, né? Poderia ter sido melhor. Se você puder fazer um planejamento, guardar uma grana para você fazer as coisas, né? Colocar uma caixinha, né? Um dinheiro só para você comprar as coisas da obra, certamente isso vai ser melhor para você, né? Não vai ser o que está acontecendo com a gente aqui, que é tirar o dinheiro do dia a dia, né? Tirar o dinheiro do que você já paga as suas contas da sua vida, né? Você tem que parir mais dinheiro, sabe? Você tem que administrar aquele dinheiro para ele render para essa outra coisa que você tá, né, tá fazendo, que surgiu, digamos assim. E tem uma outra coisa que aconteceu, que também é uma coisa da minha história, é que quando eu vim para cá, eu já tinha colocado o Invisalign. Eu já gravei um vídeo para vocês também falando sobre isso. Quando eu coloquei o Invisalign, eu também não fiz um planejamento financeiro para pagar esse aparelho. Eu continuei pagando depois que eu coloquei, né? Eu parcelei para pagar para frente. Então, o parcelamento desse meu Invisalign ficou um pouco extenso. Quando eu coloquei o aparelho, eu parcelei em 10 vezes. E esse valor, né, o valor desse aparelho não é um valor muito baixo, é um valor alto. Que hoje eu percebo que, se
Se eu não tivesse pagando esse Invisalign, eu estaria com mais grana para fazer as coisas da casa. Então, assim, são coisas bem particulares que aconteceram aqui comigo, que eu tô dividindo com vocês, que pode ser que aconteça com você também, né? Você pode ser pego aí desprevenido, ou então aparecer uma oportunidade de você comprar um imóvel, ou de você se mudar, que foi meu caso, né? Porque eu precisei sair, porque o proprietário pediu o apartamento, uma coisa que você não estava esperando. Então, assim, no final das contas, o melhor dos mundos é você ter um dinheiro guardado para fazer, né? Para ter de reserva, né? E pensando nisso, né? Depois que eu vivi essas experiências agora, nesses últimos meses, eu voltei a olhar melhor para essa parte de planejamento financeiro, né? Em relação às minhas coisas, né? Em relação ao meu dinheiro. É um assunto também que eu quero trazer aqui para o canal. Eu comecei a fazer umas planilhas diferentes, né? Eu comecei a planejar um pouquinho melhor onde eu coloco o meu dinheiro, né? Cada caixinha, né? Cada lugar. E nos próximos vídeos, eu também vou começar a falar sobre isso para vocês. Vou contar como que está sendo a minha experiência de organizar melhor essa parte financeira, né? Fazer caixinhas para cada coisa, que eu acho isso muito legal também. E eu percebo que isso é uma coisa que a gente não costuma fazer, né? A gente está acostumada a receber o dinheiro aí que a gente ganha, pagar as contas e a gente não pensa muito no que a gente vai fazer, né? Um pouco mais para frente. Enfim, são poucas pessoas que conseguem realmente ter esse planejamento. Então, dentro desse assunto de obra, eu acho que tem tudo a ver eu falar sobre planejamento financeiro com vocês. Vocês não acham? Me conta aqui nos comentários, ver se vocês não concordam comigo. Se não é melhor você ter um planejamento financeiro antes de você fazer uma dívida alta, né? Antes de você fazer uma conta muito alta. E você não se pega de surpresa, né? Na hora que acontecer alguma coisa na sua vida, você já ter uma caixinha aí de reserva financeira para você pagar, né? Você arcar com essas contas que você não estava prevendo. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e eu vejo você no próximo vídeo.